da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. Quem crê que Jesus está aqui, diga glória a Deus, aleluia. Quem quer que a presença do Senhor já está no nosso meio, pode começar a glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Oh, Rabadas, Turibiadarás. E quando eu estava meditando hoje, mais que trabalhando, mas meditando e falando com Deus a cada minuto, o Espírito Santo de Deus falava comigo: Jesus está sempre do seu lado. Jesus sempre está caminhando com você. Tem momentos da nossa vida que passa até que Jesus não está conosco, que Jesus não está do nosso lado, mas eu quero trazer para esta igreja hoje: Jesus nunca te deixou, Jesus nunca te abandonou, Jesus nunca deixou de estar do seu lado. Teve momento da minha vida que eu até pensei, eu não posso ser hipócrita. De caminhadas e jornada que eu passei, que vocês sabem muito bem, eu falei: será que Jesus está mesmo do meu lado? Tem momentos na tua vida que as dificuldades vêm, as provas, as lutas, e você pensa: será que Jesus está do meu lado? Mas nesta noite de domingo de Santa Ceia, eu vim trazer para o teu coração dizendo: Jesus nunca deixou você. Jesus nunca te deixou, igreja. Oh, Ribicadarás. Quando eles vão triste para o sepulcro, a pedra está removida. E no versículo 5 diz: e estando eles muito atemorizados, e abaixando o rosto para o chão, lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Você está buscando o morto, não está mais. Ele disse que ao terceiro dia estaria de pé. E quando Jesus fala, ele falou, pronto e acabou. Quando Jesus fala que vai fazer, ele faz, aleluia. E aí eu quero entrar no texto agora. Os discípulos começam a andar. A Bíblia diz que 2 discípulos, no versículo 13, estão caminhando a caminho de Emaús. E eles caminhando, conjecturando como pregador, que eles estão pensando: tudo que nós tínhamos planejado acabou. Os meus sonhos foram de água abaixo. Eu vou começar a melhorar para você, igreja que está aqui, igreja que vem glorificar o Senhor. O seu sonho não foi para baixo, o seu sonho não foi de água abaixo, não. O teu projeto também não acabou, porque Jesus está do seu lado, Jesus está caminhando contigo. Glória a Jesus. Santo. E diz no versículo, e eis 13, do 24, quem quiser acompanhar. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. A Bíblia nos dá amparo de aproximadamente 11 quilômetros. Aqueles 2 homens, a Bíblia não especifica se eram 2 homens ou não diz que eram 2. Aqui a Bíblia está dizendo discípulos, mas fala o nome só de um.
E eu creio que eles iam caminhando, a jornada era grande, eles iam passando, andando e pensando: Jesus, aquele que diz que ia salvar Israel, não está mais. Aquele que fez promessa, aquele que curou e libertou, não está mais. Eu vou começar a melhorar para vocês entenderem. Quem cura está aqui, quem liberta está aqui, quem renova está aqui. Hoje Jesus está dizendo: eu sou o mesmo. Se está doente, eu curo. Se tem enfermidade, eu curo. Se tem demônio, tem que cair por terra, porque eu ainda continuo sendo Jesus. E eles vão caminhando. Interessante, Davi, que eles vão caminhando e jogando seus sonhos por água abaixo. Acabou. Não tem mais jeito. Já é o terceiro dia e nós não temos notícia alguma. No versículo 19, eu coloquei aqui, para esse versículo: corações quebrantados. Quem chegou hoje com o coração quebrantado aqui? Aleluia. Aleluia. Presta atenção. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Tantos milagres. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? Começa a confiar mais que Jesus está do seu lado. Começa a confiar mais que Jesus está aqui. Hoje você não vê mais cura, libertação, demônio caindo por terra. Eu fui fazer uma obra lá na E Carvalho. E depois que eu orei, que manifestou, demônios caiu por terra, pessoas foram libertas. Quando eu ia embora, eu estava descendo, tinha uma criança de 4 anos de idade. E quando eu estava descendo a escada, Jesus falou assim: volta. Eu falei: mas volta por quê? Volta porque está naquela criança. E se eu falar para você, você vai se assustar, porque eu falar: uma criança tem? O Senhor falou: tem. O que está ali em Chumirim. Quando eu cheguei perto, manifestou na hora da criança. Não teve um do lado que não ficou com o corpo todo trêmulo. Sabe o que eu quero dizer? Jesus, ele liberta ainda, mas precisa buscar e confiar. Jesus, ele cura, ele transforma, mas hoje você não está vendo na casa do Pai. Por quê? Porque as pessoas hoje não estão mais buscando da forma que tem que buscar. Santo é o teu nome, Jesus. Já ali aquela criança, para quem nunca viu, eu já acostumado vendo onde eu passei muitas dessas coisas. Aquela criança manifesta. E eu falei: o que está nela não gosta de mim. E ela travou as mãos para trás, uma criança de 4 anos. Eu falei: não precisa ir até ela. Eu fui até próximo, soprei. E aquela criança começou a chorar. Eu falei: agora é ela. Uma criança de 4 anos, ela chora quando ela se assusta. Mas o inimigo não. Aí a mãe acreditou, os parentes. Porque muitas das vezes o diabo quer colocar medo na gente. Eu falei: eu não vou até essa criança. Imagina a mãe pensar o que eu vou falar. Jesus falou: volta agora e faz o que eu estou mandando. Sabe o que é isso? Os discípulos indo a caminho de Emaú dizendo: está tudo acabado, meus sonhos estão acabados, meus projetos estão acabados. Aquele Jesus que um dia curou, nós não vamos ver curar mais. Vai ver sim. Se estão falando para você que Jesus não cura, está mentindo, porque ele cura ainda. Se está falando que Jesus não ressuscita, Jesus ressuscita ainda. Se está falando que Jesus não liberta, Jesus liberta ainda. Ele continua sendo o mesmo. Rabada como subiandarás. Ricomanda subiandarás. Jesus, ele está aqui dizendo: eu sou o mesmo. A igreja pode mudar, mas eu não mudo. Jesus não muda, a igreja. E quando eles estão tristes, eles veem um homem se aproximar. E esse homem começa a caminhar do lado deles. Presta atenção. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus aproximou e ia
com eles. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Tipo assim, o que está acontecendo? Será que você ainda não percebeu que eu sou Jesus? Vamos caminhando nessa jornada, porque 11 quilômetros aproximadamente é chão. Jesus falou, não importa quantos quilômetros você vai ter que andar, qual é a tua trajetória, aonde você vai traçar, mas lembre que eu vou estar sempre contigo, do seu lado, seja onde for. Aleluia. Vamos, caminha. Vamos embora, conta para mim o que está acontecendo. Você não entendeu ainda, igreja? Eu vou melhorar para você. Conta para Jesus o que está acontecendo. Você não começou a contar ainda? Começa a contar, porque a hora que eu entrei aqui eu já senti a presença dele. A hora que eu dobrei o joelho eu senti a presença dele. A hora que os varão louvou eu senti a presença. A hora que o jovem louvou eu senti a presença. A irmã louvou eu senti a presença. É dia de contar para ele a tua vida, a tua história. Conta para ele teus sonhos, teus projetos. É dia de dialogar com o Senhor. Vamos embora. Eu quero ouvir de vocês. É a Bíblia. Eu quero ouvir o que vocês têm para me dizer. Qual está sendo o seu diálogo com Jesus? Qual que está sendo a sua conversa com Ele? Aleluia. Qual que está sendo, igreja? Você já passou o seu problema para Ele hoje? Você já passou teus sonhos para Ele hoje? Você já conversou com ele assim, Jesus, vamos comigo. Jesus, eu acordei hoje, caminha comigo, Jesus. Jesus, eu estou andando hoje, indo comprar pão, você está comigo. Jesus, eu estou indo para o culto, você está comigo. Jesus, eu estou entrando na tua casa, eu estou contando o que eu preciso, o que eu necessito, Jesus. Sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não ando, sem o Senhor eu não caminho. Jesus está dizendo, eu estou esperando você conversar comigo. Aleluia. Mas os olhos deles estavam, meu Deus. Eu gosto de pregar a Bíblia, irmão. Eu gosto de decorrer texto e contexto para você entender. Mas os olhos deles estavam como fechados. Quantos hoje não estão vendo Jesus? Quantos hoje estão com os olhos fechados? Quantos hoje não estão enxergando mais a misericórdia de Deus? Quantos hoje não estão enxergando as maravilhas que Deus tem feito? Quantos hoje não têm enxergado, só tem murmurado, só tem reclamado? Mas quando você abre o olho, você tem que enxergar. Abre o teu olho e começa a enxergar que Ele te levantou, que Ele é contigo, que Ele é da tua casa, que Ele é da tua família. Começa a entender que Jesus está contigo. Mas o próprio Jesus disse que os olhos estavam fechados. Imagina, igreja, Jesus voltar e você está de olho fechado. Não é olho fechado, não. Quando você fecha para orar, não. É olho fechado para ver Jesus, irmão. É olho fechado para entender quando Jesus está caminhando do teu lado, dizendo, só faz isso, anda assim, caminha assim. O que você quer, o que você precisa, o que você necessita, eu estou aqui. Só que o inimigo está cegando as pessoas. Segura aí, igreja. A Bíblia diz que eles estavam cegos. Sabe o que é cego? O inimigo põe a dificuldade para deixar você cego. Põe a barreira para deixar você cego. Põe a contenda para deixar você cego. Põe ali uma confusão para deixar você cego. Põe diversos problemas para deixar você cego, para você não entender que Jesus está caminhando contigo. E eles estavam passando por tantas dificuldades, esses discípulos, a Bíblia diz que eles estavam com tanta fé que Jesus, ele ia voltar, ele ia remir o seu povo, o povo de Israel, que somos nós. Eles começaram a caminhar sem destino. Eles não tinham destino. Quantos hoje estão andando sem direção? Eles saíram sem direção. Mas aquele que guia o caminho
aquele que guia a tua trajetória, ele sempre vai chegar quando você está sem direção. Quando você não tem direção para nada mais, ele chega e fala: vem, conta o teu problema que eu estou contigo. E a Bíblia diz, presta atenção, aleluia. Versículo 21. Esperança renovada. Aleluia. Segura aí. Levanta a mão. Quem tinha perdido as esperanças. Pode levantar, não tenha medo não, igreja. Ou será que todos vocês não perderam? Ninguém perdeu. Alguém tentou te parar. A tua esperança sobre um algo na sua casa, no seu projeto, nos teus sonhos. Jesus está falando com a igreja que não tem medo de dialogar com ele. Eu não estou aqui para apontar ninguém, eu não estou aqui para afinetar a igreja. Eu estou aqui para pregar a palavra dizendo: hoje o Senhor quer renovar tuas esperanças. Hoje o Senhor quer renovar teus sonhos. Hoje o Senhor quer renovar a tua história, a tua vida. E no 21 diz assim, aleluia: e nós esperávamos que fosse ele. Olha eles falando com Jesus. Olha como que é gostoso a Bíblia. Olha eles falando com Jesus. E nós esperávamos que fosse ele. Quem? Jesus. Peraí, eles estão falando com Jesus. Jesus já está andando com eles. E eles estão falando: nós esperávamos que era Jesus que ia trazer a resposta. Nós esperávamos que era Jesus que ia trazer o que nós precisávamos. Só que eles não estavam entendendo que Jesus já estava no negócio. Sabe o que eu quero dizer? Eu vou começar a melhorar para ver se a igreja começa a entender. Porque eu não peço glória. Eu não quero glória. A honra é para Ele. A glória é para Ele. A exaltação é para Ele. Eu não mereço nada. Mas quem está aqui merece o melhor glória. Quem está aqui merece o melhor aleluia. Ele está renovando a esperança hoje. Ele está renovando o sonho hoje. E Ele está dizendo: você não entendeu que eu estou do teu lado. Você não entendeu que eu estou contigo. Oh, Rabadash. Ribicada Shubiana. Ribicou Xienesh. Bibicai show me quer norar, show me andar. Nós esperávamos uma resposta de Jesus, mas não chega. E aí, que remisse nós, que nos ajudasse, que nos desse alegria, que nos tirasse da tristeza, que nos tirasse da humilhação. Mas acabou. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia. Era o terceiro dia. Desde que essas coisas aconteceram. Eles estão caminhando. Mas a esperança já tinha ido embora. Você não entendeu? Eu vou falar bem manso, bem calmo, que é difícil eu falar assim. Porque eu nunca preguei com o microfone. Foi 8 anos só no gogó. Não se assusta quando eu falo alto, não. Que foi para 3, 4 mil pessoas. E eu tinha que gritar bem para ouvir. E sabe o que Jesus está dizendo? Você não está vendo ainda? Você não está percebendo ainda que eu estou aqui? Você não está percebendo que eu estou do seu lado? Você não está percebendo que eu estou caminhando contigo? Será que vocês não entenderam ainda? Aleluia. E aí, no versículo 22 diz assim: e em verdade, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Vou correr porque o relógio é muito rápido. E não acharam o seu corpo. Aleluia. Notícia corre. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia que ele
vive. Quando elas chegaram ao sepulcro, estavam os anjos com as vestes resplandecentes, dizendo: está procurando o quê? O que você está procurando? O que vocês estão procurando não está mais aqui. Ele não disse que ao terceiro dia ele estaria de pé. E se ele disse, ele está de pé. Se ele disse para você que ele está contigo, ele está contigo. Só que o interessante é que esses homens ainda, mesmo assim, não estavam entendendo que Jesus aqui estava do lado deles. Quantas das vezes na nossa vida nós passamos por tantas situações que nós olhamos para um lado e para o outro e fala: está tudo acabado, não tem mais jeito. Mas hoje aqui eu quero finalizar essa mensagem dentro deste pão e deste cálice para você. E alguns dos que estavam 24 convosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: Onesios ou tardos de corações, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo pudesse essas coisas, entrasse na sua glória? Fizeram uma pergunta. E começaram por Moisés e por todos os profetas, aplicaram-se o que ele se achavam em todas as escrituras. Jesus. E chegaram à aldeia para onde iam. Presta atenção. E ele fez com que ia para mais longe. Jesus falou: então beleza, vocês vão ficar aqui? Eu vou seguir em frente. Sabe o que eu quero dizer? Jesus está dizendo: eu estou com você. Você vai me convidar? Você não entendeu? Começa a entender. Meu Deus do céu, vai pegando aí o que Jesus está querendo dizer. Você vai me convidar? Meu Deus, Jesus está aqui. Jesus está dizendo: eu sinto o poder da glória aqui. Ele está dizendo: eu estou caminhando com você. Você vai me convidar. Você vai me convidar. Você vai me convidar. Jesus estava esperando os discípulos dizer: não, vem conosco. Entra em nossa casa. Ah, meu Deus do céu, a Bíblia diz que já é tarde. Vem conosco. Sabe o que eu quero dizer? Muitas das vezes você não entendeu que está ficando tarde. Jesus está andando com você, você não está percebendo. Jesus está esperando você dizer: entra na minha casa, entra no meu casamento, entra na minha família, entra no meu filho, entra no meu ministério. Vem comigo que eu preciso de ti. Não vai longe de mim, não me deixe. Rabadacandarás. Jesus, ele quer uma atitude sua. Jesus, ele quer uma posição sua. A Bíblia disse, ai meu Deus, no 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez que iam para longe, e eles o constrangeram, dizendo: olha que coisa linda, fica conosco. Vou parar para você entender, igreja. Rabassuya nasce, reionas tubiconderes onanas, rebediquion neser mino candarase. Você tem falado hoje: Jesus, fica comigo. Jesus, não vai, eu preciso de ti. Jesus, não sai, eu preciso da tua presença. Jesus, fica comigo. Jesus, fica comigo. Jesus, fica comigo. Eu preciso de ti. Mas tem pessoas que acham que faz tudo sem Jesus. Levanta o nariz para cima e vai que vai. Jesus, ai meu Deus. Meu Deus, olha o que ele falou. Porque já é tarde.
Para você ver quando você lê. É gostoso você ler a Bíblia parando. Porque Deus vai dando a revelação. A Bíblia não se lê correndo, não é um livro. Lê ela pedindo direção para o Espírito Santo. Ó, nesse versículo eu vou ter que encerrar. Porque ó, que Jesus está dizendo. Ó, que eles estão dizendo. Fica conosco. Porque já é tarde. Vírgula. E já declinou o dia. Chegou a noite, declinou o dia, fica, entra aqui agora, nós não vamos sozinho, nós não vamos entrar sozinho, vem até a nossa casa, senta conosco, entra na minha casa agora, eu preciso de você, Jesus. Aleluia. E entrou para ficar com eles. Se você ver a Bíblia aqui agora, versículo 29. E entrou para ficar com eles. Caminhou. E é longe, viu? 11 quilômetros, viu? Pega 11 quilômetros na canela aí que você vai ver seu pé doer. A batata doer, eu não aguento andar nenhum. Porque cada quilômetro são 1000 metros. Cada 1 quilômetro são 1000 metros. Agora, olha o tempo que eles caminharam com Jesus do lado. Estava escurecendo. Jesus entrou. A Bíblia diz, para ficar com eles. Quem hoje crê que Jesus está entrando para ficar com você? Levanta a tua mão para o alto, você que crê que Jesus está entrando para ficar na tua casa, na tua vida. Só que aí quando eu começava a orar, falei, é culto de Santa Ceia, Senhor. O Senhor falou, eu tenho uma palavra para minha igreja. E aconteceu que estando com eles, a mesa. Aleluia. Meu Deus, fechei, presbítero. Aleluia. Meu Deus, simboliza o corpo. Aleluia. Simboliza o sangue. E estando eles na mesa. Aleluia. Você não entendeu ainda? E estando eles na mesa, Jesus estava na mesa. Jesus está aqui hoje. O pastor está doido, não está? O corpo simboliza, o pão simboliza em memória, para lembrar que eu estou vivo, para lembrar que estou contigo. O vinho simboliza meu sangue, para lembrar que estou contigo. Aleluia. Mas segura aí. Andando com Jesus, não se assuste não. Não viram Jesus. Pega aí. Convidaram Jesus para casa e não viram que era Jesus. Espera aí, pastor, o que está acontecendo? Andaram com Jesus, não viram que era Jesus. Chamaram para casa, não viram que era Jesus. Mas vai ver agora. Agora vai ver. E diz assim: tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Agora chegou a hora. E abriram-se-lhe então os olhos. Abriram os olhos depois que partiu o pão. Quando partiu o pão, o Senhor está dizendo: isso é o meu corpo que é partido por vós. Agora é a hora de você entender o que Deus está dizendo. Se não partiu o pão, se não tiver comigo, se não tiver na comunhão, vai continuar de olho fechado, não vai enxergar. Mas hoje eu estou dizendo para esta igreja: hoje eu abro o olho, hoje eu dou visão, porque é hora de partir o pão. É hora de partir o pão. E diz quando o pão se parte, meu Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. E conheceram que ele desapareceu. Quando eles olhou e falou: opa, cadê Jesus? Aleluia. Você não entendeu?
Jesus falou, eu só andei com vocês até você. Meu Deus. Vai pegando aí. Deus manda do mato para mim, irmão. Eu não tenho teologia, não. Minha teologia foi na outra faculdade. Foi a faculdade do Espírito Santo. Foi a faculdade que crente tem que ser crente. Se não for crente, lá não é lugar de brincadeira, não. Aonde eu passei, é crente ou não é? Porque senão é envergonhado. Mas Deus está dizendo hoje aqui, eu vou andar com você, eu vou te guiar. Quando você abrir teus olhos, eu vou dizer, agora caminha e vai anunciar o meu evangelho. Rabadacoma-naiacé. Quando abriu os olhos, eles não viram Jesus. Mas eles voltaram, irmão, a Bíblia diz. Imagina, irmã, acabou o cansaço, acabou tudo. Eles voltaram, pastor, dizendo, ele está vivo. Ele estava conosco o tempo todo e nós não tínhamos visto. Jesus está dizendo, eu estou contigo o tempo todo e você ainda não percebeu? Então faça um propósito hoje, agora. E quando partir esse pão aqui, ó, que não é brincadeira, muitos estão brincando, viu, igreja? Muitos estão tocando de qualquer jeito. Muitos estão tomando Santa Ceia de qualquer maneira. Muitos estão vindo aqui pensando que é apenas um pãozinho, apenas um copinho de cálice. Eles estão levando de qualquer maneira. Você não vê uma igreja hoje mais quando toma Santa Ceia, ela ser glorificada pela glória, batizada, renovada, o poder descer. Antigamente, quando você tocava no pão, se tocasse indignamente, caía morto, fulminado na hora. Hoje pega de qualquer maneira, põe na boca e pronto. É coisa séria. É o corpo simbolizando do Senhor. É o sangue que escorreu na cruz por mim e por você. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Então quando você vir aqui e você tocar, já começa agora. Fala, se eu estou de olho fechado, vai abrir hoje. Porque quando aqueles discípulos viram que era Jesus, sabe o que eles fez? Voltaram anunciando, voltaram pregando, voltaram glorificando. Quando o olho está aberto do cristão, ele tem que pregar. Quando o olho está aberto do cristão, ele tem que ganhar alma. Quando o olho está aberto, onde você passar, você tem que levar o nome de Jesus. Aonde você entrar, você tem que proclamar o nome do Senhor.